Nossa gratidão a Deus por estarmos aqui no canal E Família, dando continuidade ao estudo da lição número 12, Eventos Finais. Um assunto maravilhoso que precisamos da presença do Espírito Santo conosco. Hoje é domingo, 16 de junho. Nós vamos estudar lealdade a Deus e a sua palavra. É um assunto muito importante e convidamos você a se programar para estar conosco assistindo aqui durante toda a semana esses vídeos, estudando a sua lição. Assim Deus nos abençoará e seremos fortalecidos na comunhão com o nosso Deus. Não deixe de participar desse ministério, fazer seus comentários, fazer os pedidos de orações. Nós temos recebido e temos orado diariamente por esses pedidos de orações. Faça também um like aí, deixe um like que ajuda na divulgação do vídeo e também faça a sua inscrição. Nós vamos já começar o estudo de hoje, mas antes vamos pedir a presença de Deus conosco, pedindo o Espírito Santo nesse estudo. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra com liberdade. Teu Espírito também nos conduza nesse estudo, de maneira que profundamente possamos tirar lições para as nossas vidas. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo ele começa já com uma pergunta número 1. Vamos responder juntos aqui. Como devemos nos relacionar com a verdade? Aí nós temos algumas referências. O Júnior vai ler para nós, primeiramente, João, capítulo 8, verso 32, e depois nós vamos ler João, capítulo 17, verso 17. E aí nós vamos deixar uma sugestão de resposta. Então vamos fazer essa leitura, são textos conhecidos, né? Mas é importante a gente procurar as referências na palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando nós vamos para o texto de João, capítulo 17, versículo 17, nós lemos assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Legal, né? Então, como devemos nos relacionar com a verdade? Nós deixamos assim: conhecê-la e nos deixar ser transformados por ela. E na introdução do nosso tema de hoje, lealdade a Deus e a sua palavra, nós já entendemos, a partir da pergunta número 1, das referências bíblicas, de que a palavra de Deus é colocada como a verdade, soberana e suprema. E o autor da lição, o pastor Feeling, vem trabalhando isso aqui na abertura da lição, contrapondo o erro e a verdade. A verdade como sendo a palavra de Deus, Deus sendo o autor da verdade, e o erro, o engano, referente a Satanás, os seus enganos, suas estratégias de engano. E ao falar sobre isso, ele diz assim: a verdade que liberta do engano está na palavra de Deus. E ele ainda considera de que a Bíblia, o estudo dela, nos possibilita não cair nos enganos, nas estratégias enganosas de Satanás. Ele traz para a gente alguns versos conhecidos, como o Salmo que diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. E assim nós começamos a trabalhar esse tema no estudo, na lição de hoje. Exatamente, Júnior. A palavra de Deus, ela é libertadora, nos tira da ignorância, né? E na sequência do nosso estudo é apresentada a pergunta número 2. Que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? E a segunda questão: que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética? E a referência bíblica trazida aqui para responder essa pergunta é 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao 21. O Alexandre vai ler para nós aqui o verso 21 e depois o verso 19. Tá bom, então vamos à leitura de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o verso 19 diz o seguinte: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês.
Muito bem explicado, né? Muito bem colocado pelo apóstolo Pedro. Então, a partir dessa leitura, nós deixamos como sugestão de resposta que a profecia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. É como uma luz que brilha na escuridão. Muito bem, então o nosso estudo ele segue aqui nos mostrando que quanto mais se aproxima essa crise final, né, da qual nós estamos estudando, mais difícil vai ser as pessoas distinguirem o erro do certo do errado, né? Então essa distinção vai ficar cada vez mais difícil. E aqui a lição nos traz que a palavra de Deus ela é um instrumento poderoso que pode nos ajudar nesses momentos, né? Inclusive nós lemos vários textos bíblicos aí da pergunta 2, da pergunta 1, que falaram isso, né? Que a palavra de Deus é lâmpada, que ela é um guia para nós, né? E aqui o autor da lição diz o seguinte: as escrituras sagradas são apresentadas ao povo de Deus como proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Então, a palavra de Deus terá um papel importante na vida dos filhos de Deus nos finais dos tempos. Exatamente, Alexandre. Então, como nós estamos estudando, a lealdade à palavra de Deus é fundamental. Conhecer a verdade do ponto de vista intelectual é importante, mas viver essa verdade no dia a dia, nas ações práticas, na obediência, é importantíssimo, é fundamental. E a lição, a conclusão da lição leva a que os enganos de Satanás, eles vão cada vez mais se multiplicar, eles vão ser cada vez mais parecidos com a verdade. A contrafação, os enganos de Satanás é de tal monta que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então é hora, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco, de nós nos firmarmos na palavra de Deus. Por isso, o motivo de nós estarmos aqui diariamente estudando a palavra de Deus, para nos fortalecer, para conhecer. Ninguém precisa ser enganado. Embora os enganos de Satanás sejam grandes, sejam parecidos com a verdade, mas eles são mentira. E como nós sabemos que são mentira? Pela palavra de Deus. Isso mesmo. E finalizando aqui o nosso estudo, é interessante a gente até destacar uma reflexão, né? Uma afirmação do livro Grande Conflito, em que a autora trabalha assim: todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Então, novamente é trazida aqui a questão da adoração, da obediência, né? Como diz o título do nosso estudo de hoje, lealdade a Deus e a sua palavra. Todos nós vamos ser chamados a decidir ao lado de Deus ou contra ele. Eu acho que é importante a gente participar aqui, uma oportunidade de você participar através dos comentários também. Você pode deixar a sua resposta usando essa reflexão que a lição traz aqui. O que nos manterá de pé na crise final? Então participe, deixe sua impressão a respeito do estudo, responda essa pergunta no campo dos comentários, que nós todos possamos ser abençoados por esse tema.